O Conselho da Paz, pensado por Trump inicialmente para a faixa de Gaza, mas depois para funcionar como se fosse uma espécie de ONU paralela, já tem 3 adeptos e dia de cerimônia de abertura, que vai acontecer nessa quinta-feira no Fórum em Davos, às margens ali do Fórum Econômico Mundial. Mas eu diria que já tem problemas sendo apresentados, como por exemplo a presença de Rússia, de Lukashenko, que é da Bielorrússia, e também do Zelensky, ou seja, posições completamente diferentes. O Macron, que foi convidado à França, anunciou que não fará parte e está sofrendo ameaças, retaliações, mais uma vez, sobre taxa do presidente Trump e os países europeus que também não parecem dispostos a participar dessa organização. Vamos discutir também se o Brasil ele vai participar. Houve reunião entre Lula e Mauro Vieira justamente para discutir esse acordo e quais são as possibilidades de repercussões geopolíticas sobre o fato. Uma organização que vai pensar na paz mundial à margem da ONU e tendo os americanos como a grande liderança mundial. Vale lembrar que até o Benjamin Netanyahu, de Israel, histórico aliado dos americanos, está extremamente incomodado com esse conselho de paz. Será que de fato vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nômade tá por prazo curtíssimo, um cupom extremamente limitado e está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares já com as melhores taxas do mercado e ainda utilizando o meu cupom limitado 50 Ricardo, ter acesso a 2% de cashback limitado a $50 na sua conta. Ou seja, nesse momento de estabilidade global, aumento do dólar, ano eleitoral, momento ali um pouco tenso, diria, né? Eu gosto de ir sempre comprando dólares, diversificando minhas posições e a Nômade praticamente de presenteia, um cashback dessa proporção, pô, isso é sensacional. Existem uma série de outros também benefícios, dá para você ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que dá cashback dolarizado, que dá acesso, por exemplo, a pontos que não expiram para tocar por prontos e serviços, acesso, por exemplo, a Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, só vantagem, tá? Então vou deixar para vocês o cupom aqui na tela para vocês, né, o QR Code, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto! Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês, o Trump está fazendo uma proposta, eu diria que no mínimo ousada. Tudo começou por conta do plano de paz apresentado para a faixa de Gaza, que seriam divididas em algumas fases. A primeira fase, a retirada parcial de Israel, depois a criação de um conselho de paz, que ficaria a cargo de supervisionar uma espécie de órgão tecnocrata formado por palestinos, escolhido pelos Estados Unidos e por algumas lideranças americanas, claro, tá? Para governar, para comandar esse período de transição, até que numa terceira fase, Israel se retiraria quase que totalmente do território de Gaza, e mesmo assim, não é garantia que haveria a criação de um Estado palestino. Pois bem, essas fases foram apresentadas e esse Conselho de Paz ele foi formado. Inicialmente, claro, com Trump na presidência, já discutimos que a figura do Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, extremamente polêmica pelas suas intervenções no Oriente Médio, ele foi o grande responsável, junto com o MI6, a inteligência britânica, por alegar que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, provocar a invasão dos Estados Unidos em meio à guerra ao terror, né, no contexto ali pós o ataque do 11 de setembro, e depois se mostrou um grande fracasso. Ele mesmo fala que ele estava errado, que não tinham armas de destruição em massa no Iraque que justificasse aquela intervenção americana. Mesmo assim, ele é um dos responsáveis por mais uma vez guiar algum tipo de ação do Ocidente no Oriente Médio e outras lideranças, né? O presidente do Banco Mundial, o genro do Trump, o Steve Witkoff, enfim. Esse órgão, ele já apresenta alguns problemas, porque, de novo, quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar no futuro da faixa de Gaza. Cara, convenhamos que o genro do Trump e o Steve Witkoff, eles não estão nesse organismo à toa. Eles têm interesses econômicos, empresariais, de empreendimentos na faixa de Gaza, que, como o próprio Trump já falou, pode ser um resort do Oriente Médio. Falta representatividade ali dos palestinos e tal, né? Mas, qual que é a ideia? Saindo um pouco da questão da faixa de Gaza e indo para a questão mundial, o Trump percebeu que até porque ele não sente mais confiança na ONU e nos organismos multilaterais, que esse Conselho de Paz poderia ser uma alternativa à ONU. Tanto que, por exemplo, a ONU foi criada pensando na paz mundial. Se faremos um Conselho de Paz em um Estado, que é o Estado de Israel, que foi criado a partir de uma mediação da ONU em 1947, é claro que a participação da ONU deveria ser essencial nesse Conselho de Paz. O Antônio Guterres, que é o secretário-geral,
simplesmente não foi convidado, o que mostra mais uma vez que é uma alternativa à ONU. E aí o Trump começou com as suas polêmicas, porque ele convidou cerca de 60 países. Alguns órgãos falam de 58 países, 50, vamos colocar aqui cerca de 60 países para fazer parte dessa organização. Lembrando que é uma organização inicialmente para a questão palestina, né? Os palestinos foram consultados, Israel foi consultado. Galera, quem foi consultado para saber quais são os países responsáveis por esse Conselho da Paz? Tanto que eu trouxe para vocês. A gente teve convites para a Argentina, para o Marrocos, que são países que pensam de um jeito sobre a questão palestina. Tivemos convites feitos ao Brasil. O Brasil já falou que Israel está praticando um genocídio, por exemplo, na faixa de Gaza. Com certeza não agrada a Israel. Tivemos convites para a Turquia, convites para o Catar. O Catar, por exemplo, abriga lideranças do Hamas. A Turquia claramente recebe Erdogan, tem política completamente diferente das propostas pelo Benjamin Netanyahu. Tanto que o Benjamin Netanyahu já demonstrou insatisfação e teve que dar justificativa para sua população local, porque esse Conselho da Paz ele vai ficar acima desse órgão tecnocrata palestino. Então a Turquia vai ter ingerência para falar como vai se comportar a questão palestina. O Brasil, por exemplo, que Israel também não mantém boas relações, principalmente entre o governo Lula e Netanyahu, vai ter poder para discutir o que vai acontecer na questão palestina. O Benjamin Netanyahu veio a público e falou que de maneira nenhuma tropas do Catar ou tropas da Turquia seriam colocados, por exemplo, no território da faixa de Gaza. Israel está totalmente insatisfeito com esse Conselho da Paz, que não foi consultado, né? O Benjamin Netanyahu não foi consultado para saber quem vai gerenciar esse período de transição na faixa de Gaza e depois essa organização aí multilateral. Dos convites que foram feitos, nós tivemos a confirmação de Argentina, de Javier Milei, a Hungria, de Viktor Orbán e o Marrocos, que já aceitaram. E lembrando que, segundo Trump, quando 3 países aceitassem a proposta, esse órgão já iria começar a valer. Muito possivelmente em Davos, estamos em meio ao Fórum Econômico Mundial. Na quinta-feira, agora dia 22, teremos a cerimônia de criação desse grupo, que vai ser liderado, o documento, só a Reuters teve acesso e algumas outras mídias a partir da Reuters, mas fala que o Trump ele teria um cargo muito similar a um cargo vitalício, a não ser, claro, quando ele quisesse sair, só que ele indicaria o próximo presidente. Esse conselho, ele poderia participar de votações, tal, só que o Trump teria poder de expulsar membros, desde que 2/3 não vetassem, né, essa expulsão praticada pelo presidente, que é o presidente Trump. Ele teria poder para fazer as decisões, seria muito mais como um órgão consultivo. Ou seja, são países que vão discutir, vão dar ideias, vão consultar, mas quem vai acabar mandando, claro, é o presidente dos Estados Unidos. Cara, se a ONU já sofre questionamentos pela falta de representatividade, por ser um organismo que escuta muito mais os 5 países que são membros do Conselho de Segurança Permanente, esse Conselho de Paz, que a soberania total é dos Estados Unidos, é óbvio que sofre contestações, né? Tanto que, por exemplo, o Brasil, como eu falei para vocês, tivemos reunião entre o Lula e o Mauro Vieira, e o Brasil ainda não confirmou a sua presença, até porque a gente dá uma negativa muito forte em relação ao Trump, sendo que o Trump tá modo on fire aí, né? Tô brincando, mas tá com modo retaliações total contra o Reino Unido, contra os europeus, anunciando tarifas de 200% agora, possivelmente, contra a França. O Brasil quer tentar se manter o mais quieto possível, jogar poeira para debaixo dos panos, para não acabar sobrando, né, para o território brasileiro. Mas duvido muito que o Brasil fará parte dessa organização. Os Estados Unidos, por exemplo, convidaram países muito diferentes. A Rússia foi convidada. O Peskov, porta-voz do Putin, falou que está analisando todas as situações, todas as questões para saber se a Rússia fará parte ou não. O Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, um país completamente alinhado com os interesses russos e que, claro, é completamente inimigo, né, não alinhado com o pensamento da Ucrânia, também foi convidado. O Zelensky ontem foi convidado pelo presidente americano, pelo menos foi o que a mídia divulgou. Segundo as informações, o Zelensky teria falado que é difícil imaginar a Ucrânia participando de qualquer formato em que Moscou e Minsk, ou seja, né, Rússia e Bielorrússia, estejam ao mesmo tempo. O Zelensky, lembrando, não foi ao Fórum Econômico Mundial, não está em Davos, por conta dos ataques da Rússia à Ucrânia, né? Enfim, o que está acontecendo. Esse Conselho da Paz, inicialmente para a questão em Gaza, possivelmente em um segundo momento vai cuidar da questão ucraniana. Vocês entendem o que isso quer dizer, né?
O Trump, que tem essa postura bastante egocêntrica, bastante centralizadora, vendo que o Zelensky não está participando de um conselho que ele criou para guiar a paz mundial, segundo os interesses, claro, dos Estados Unidos, penso eu, deve ficar completamente chateado com os ucranianos. E se já tinha uma postura muito mais pró-Rússia, com certeza essa postura vai se agravar ainda mais. Tá vendo? Eu tentei solucionar a questão ucraniana, mas o Zelensky se recusa a fazer um acordo de paz. Nem o conselho de paz que eu convidei ele está participando, entende? Então isso pode abrir margem para outras interpretações. E como eu falei para vocês, se a gente já tem um questionamento sobre a representatividade da ONU, que é necessária uma reforma, uma carta que foi escrita em 1945 não representa mais os anseios atuais, os representantes do Conselho de Segurança de 1945 não responde mais à complexidade geopolítica atual. Cadê o país africano, por exemplo, os países africanos, sendo que o continente africano é o continente mais conflituoso do mundo? Se a ONU não responde às necessidades atuais, imagina esse Conselho da Paz com o Trump enquanto liderança. A China, por exemplo, se pronunciou e colocou que ela não vai aceitar nenhum tipo de organismo que reconheça que existe um juiz no mundo, e esse juiz sendo, claro, os Estados Unidos. Se a gente tem um conselho em que a China não aceita participar, óbvio que ele já perde bastante credibilidade, assim como se os americanos também não participassem, também perde bastante credibilidade. E aí, o Brasil vai participar dessa? Por enquanto, não demos respostas. Mas os países europeus, que já estão bastante insatisfeitos com o comportamento do presidente americano, começaram a dar resposta. O Macron oficialmente se posicionou e alegou que não vai fazer parte desse Conselho de Paz. E aí o Trump respondeu: Nossa, ele disse isso? Bom, ninguém o quer, porque ele realmente deixará o poder muito em breve. Alegando, né, que ele vai perder o processo eleitoral, e realmente é verdade, possivelmente a Marine Le Pen vai ser, se ela puder concorrer, claro, né, alçada ao cargo de presidente da França. Aí depois ele falou: bom, eu vou impor uma tarifa de 200% sobre vinhos e champanhes e ele vai aderir. Mas também não precisa. Se ele não quiser aderir, também não precisa. Ou seja, os Estados Unidos estão ameaçando colocar tarifas porque a França não está disposta a fazer parte do Conselho de Paz. Lembrando, trago isso para vocês, tarifa não é algo a ser usado a esmo pelo presidente dos Estados Unidos porque ele não é o ditador do país. Ele está com esse cargo, com esse poder de colocar tarifas, porque ele alega que os Estados Unidos estão em uma situação de emergência nacional e precisam reduzir o seu déficit público, controlar a dívida, e que existem países que passaram um ano explorando os Estados Unidos. É para ameaçar quem não vai fazer parte do Conselho de Paz? E aí é hora de entrar a política americana. E mais uma vez deixo claro, esse ano temos the midterm elections, eleições de meio de mandato, e a Câmara pode virar democrata. Aliás, é o que a fotografia do momento indica. Cara, será que o Congresso vai começar a limitar as ações do Trump? Vai retirar os poderes dele poder sobretaxar os países se os países não fizerem as suas vontades? Porque não é para isso que foi conferido para ele o poder de colocar as tarifas. Era meramente uma questão econômica, uma situação de emergência nacional. E dentro disso, outros países, como por exemplo o Reino Unido, Alemanha, País Baixo, Suécia, também deram a entender que não vão fazer parte dessa integração, dessa organização. Ou seja, muito possivelmente causando mais uma indisposição com o governo americano. Como apresentei para vocês, esse órgão tem uma série de problemas. A gente fala, né? Se a ONU, por exemplo, que tem uma carta legislando, já tem uma série de diferentes interpretações e falta representatividade, imagina o órgão que os Estados Unidos criaram sem uma carta, sem uma legislação prévia. E quem não foi convidado? A gente fala de 60 países. A China aparentemente não foi convidada. Então ela não tem poder de decisão? Ela não vai poder falar nada sobre questões de paz internacional? Entende? Outro ponto, a gente fala, né, segundo o presidente americano, que você tem, os países foram convidados um período provisório de 3 anos, mas que se você quiser um cargo vitalício, tem que pagar $1 bilhão. Tudo que você precisa de dinheiro para conseguir pagar, exclui aqueles países que não podem pagar para ter acesso financeiro a essa organização. Ou seja, somente países ricos e amigos ou alinhados aos interesses americanos que podem participar. O resto não merece falar sobre a possibilidade de paz. E nem a ONU, que é uma organização criada para isso, vai participar. Entendam que o Trump está mudando a geopolítica contemporânea, rompendo pontes e moldando o mundo pós aí, que é o mundo pós-segundo mandato do Trump e pré-segundo mandato do Trump, né? E aí, galera, será que esse conselho de paz vai pra frente? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.